Fala pessoal, Nicolas aqui para mais uma edição do Jornal do Futebol Inglês Brasil. Aqui a gente vai falar dos jogos da FA Cup, né? O jogo que faltava, né, da segunda-feira para fechar as oitavas da FA Cup, que já teve o sorteio definido dos confrontos das quartas de final e também da prévia da Champions League, né? No momento que estou gravando isso, já está bem perto do jogo do Galatasaray e Liverpool, né? Que já deve começar já já. Mas, enfim, antes de começar o vídeo mesmo, queria deixar aqui, pessoal, se você puder deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, se você não é inscrito, né? Se você já é inscrito, comenta aí, compartilha com seus amigos que gostam de futebol, principalmente de futebol inglês. É, seguir a gente, tá com 995 inscritos, né? Faltam 5 inscritos pra gente bater essa meta. Então, se você puder ajudar a gente aí nisso, compartilhando, se inscrevendo, deixando um like para que o nosso canal chegue em mais pessoas, né? Num público ainda maior no YouTube, a gente agradece de coração, né? Vamos falar dos jogos da FA Cup, né? O jogo que faltava era West Ham e Brentford, jogaram na segunda-feira. 2-2 no tempo normal, né? Dois gols do Bowen, dois gols do Igor Thiago. Né? Igor Thiago que tá fazendo muito gol na Premier League, né? Mas nos pênaltis, o West Ham venceu o Brentford por 5-3. Nisso, o West Ham já sabia, né? Que os dois times já sabiam que já tinha seu adversário definido, o Leeds, em casa na próxima fase, né? O sorteio aconteceu antes desse jogo, né? É, falando em quartas de final, aqui a tabela definida, né? City vai receber o Liverpool em casa, jogaço. Os dois gigantes já se matando nessa fase da competição. O Chelsea já teve um sorteio mais agradável, né? Mais acessível. Venceu venceu o Wrexham num jogo suado e é, pega o Port Vale, um jogo que não acontece desde 1927, quando o Chelsea estava na segunda divisão e o Port Vale venceu o jogo, né? Desde então os times nunca mais se encontraram, até agora, no mês que vem, vai ser o jogo no Stamford Bridge, um jogo acessível para o Chelsea. O Arsenal vai visitar o Southampton, né? O Southampton que já figurou por muito tempo como um time de Premier League, hoje em dia tá na Championship, um jogo acessível para o Arsenal, né? Se deu bem também no sorteio. Enquanto o West Ham Leeds, um jogo também de Premier League, como eu já tinha falado, o West Ham já sabia que jogaria em casa caso passasse e vai receber o Leeds, né? Esses jogos estão como 4 de abril, né, no sábado, mas é uma data base, né? Vai ser jogo sábado e domingo, né? O primeiro final de semana após data FIFA de março. Sobre Champions League, né? Vamos começar com os jogos de terça-feira, né? Galatasaray e Liverpool, né? A 2h45. O jogo de ida na Turquia, um jogo chato, tá? Pro Liverpool. Mas não é o fim do mundo. Acredito que o Liverpool deva vencer esse jogo, né? Para levar uma vantagem para Anfield na próxima semana. O Newcastle recebe o Barcelona, um jogo muito duro pro Newcastle, principalmente porque a equipe está com uma crise de lesões grande, né? O Bruno Guimarães, o seu capitão e artilheiro da temporada, tá fora o mês todo por lesão na coxa. Então vai desfalcar os dois jogos contra o Barcelona. Então, se a missão já era difícil de eliminar o Barcelona, né? Agora fica ainda mais complicado. Eu tenho dificuldade de ver o Newcastle saindo com alguma vantagem nesse jogo. Inclusive, vejo o Barcelona vencendo aqui. Atlético Madrid e Tottenham é um confronto curioso, né? O Simeone já deu uma entrevista, aquele típico discurso de underdog, assim, né? O Tottenham terminou em quarto na fase de liga, eles que são os favoritos, a gente veio dos playoffs da Champions e tal. O típico discurso de Simeone sendo o Simeone. A verdade é que o Atlético de Madrid é bem favorito, né? Principalmente porque o Tottenham não pode se dar o luxo de focar só na Champions quando se vê a um ponto da zona de rebaixamento da Premier League, né? Ou seja, vai precisar dividir a atenção, ainda vai ter um jogo complicado no final de semana de Premier, né? Então, o importante pro Tottenham seria sobreviver para tentar decidir em casa. Se leva um empate já é lucro para esse jogo, ainda mais que o Atlético de Madrid tá vendo numa das suas melhores fases, né, ofensivas, né, um time muito mais
ofensivo do Simeone do que temporadas anteriores, né? Esses são os jogos de terça-feira. Já na quarta, são os times que jogaram sábado na FA Cup, né? O Arsenal, Chelsea e Manchester City. O Arsenal se deu bem, né, no sorteio, não só apenas com o seu adversário. O Leverkusen não é nada igual aquele timaço do Xabi Alonso. Pouquíssimos jogadores sobraram daquele time. Mas também o Arsenal se deu bem em questão de lado de chave, né? Tem uma chave bem mais tranquila até a semifinal. Tá numa chave com Leverkusen, Sporting e Bodo Glimt, né? Então, um possível adversário mais duro vai vir de Barcelona, Atlético de Madrid, talvez o Tottenham, né? Eu acredito que não, mas o Tottenham pode perigar ali, né? Por essa posição. Chegar numa semifinal, quem sabe? Seria uma baita de uma surpresa. Mas o ponto é que até a semifinal o Arsenal vai ter confrontos acessíveis comparado aos seus rivais ingleses, né? Enfim, jogo 2h45 no mesmo horário do Liverpool, só que amanhã. PSG, Chelsea e Real Madrid e City, né? São os dois jogos dessas oitavas de final. PSG e Chelsea, uma reedição da final da Copa do Mundo de Clubes, que o Chelsea venceu por 3-0, né? E conquistou o título de campeão do mundo. Isso aqui são dois times diferentes, né? O PSG não joga mais aquele mesmo futebol, às vezes emula um futebol parecido, né? Mas muitas das partidas são iguais ou piores do que aquela contra o Mônaco no playoff da Champions, né? Enquanto o Chelsea já não é mais o mesmo treinador, já com o Leon Rosenior, né? Que veio do Strasbourg, tá vendo uma fase boa, né? Só tem 3 derrotas desde que chegou. Na Premier League tá bem, passou nas Copas também e fez o João Pedro brilhar, é o artilheiro do time na era Rosinho, então assim, é um jogo complicado, é complicado pro Chelsea e também pro outro lado, né? Eu acredito que vai ser um empate esse jogo, tá? Eu acredito que o Chelsea deva passar, como uma visão de torcedor, eu acredito que o Chelsea passe, né? O Chelsea é um time muito inconstante, mas para jogos grandes, né, o time costuma responder à altura, né? E eu acredito que deve fazer um jogo bem difícil para um PSG que tá num momento mais fragilizado, né? É um time perigoso ainda, não dá para subestimar, mas é um jogo difícil pro PSG, assim como é pro Chelsea. Importante pro Chelsea seria um empate, talvez, quem sabe uma vitória para decidir em casa mais tranquilo. Real Madrid e Manchester City, né? Jogo também das 5 horas amanhã. O City eu vejo um pouco favorito, especialmente pelas lesões que o Real Madrid tem, né? Saiu hoje a notícia que o Real vai estar sem o Mbappé para esse jogo, seu artilheiro na temporada. O Bellingham já tá fora também, o Carreiras, né, lateral, também tá fora. Então são muitos desfalques importantes nesse time do Real Madrid, que já não vive um grande momento, né? Desde a saída do Ancelotti não é um timaço que a gente já viu, né? Copar Champions, né, nas edições anteriores, né? Enquanto o Manchester City, apesar de tudo que eu vejo ele como favorito, também é um time que é difícil você botar toda essa confiança. Não é o City da, da, da Champions, da Premier League. Pô, é um time totalmente diferente, né? Mas eu ainda vejo como favorito para essa eliminatória. Acredito que inclusive possa vencer no Bernabéu, como já venceu na, no início da competição, né? O jogo da fase de liga. Enfim, pessoal, mais uma edição aqui do Jornal do Futebol Inglês entregue. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente está no improviso, né? Sem edição, gravando para vocês, né? Digam aí nos comentários se você gostou desse formato, né? Se a gente traz algumas novidades, a gente está aqui sempre em busca de melhorar, né? Deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos perto dos 1000, então faltam só 5 inscritos para a gente chegar aos mil. Então eu agradeço a todos desde já que colaboram no canal, aparecem nas nossas lives, gostam do nosso conteúdo. Todo mundo faz parte do nosso canal, né? Então assim, muito obrigado a todos e até mais.